que o deputado João Vitor esclareceu foi o pedido da sociedade civil. Então, parabenizar a sociedade civil, aos deputados que estão aqui presentes, que fizeram que a sociedade tenha voz para conseguir realmente trazer isso à tona para todos nós que estamos aqui na mesa. Parabenizo todos, a pessoa da Teca, a Eliane, o Rogério e os demais moradores também de Barão de Cocais. E queria dizer inicialmente que nós nos solidarizamos sim, e falo enquanto servidora, eu sou servidora pública, não tenho cargo condicionado externo, eu sou servidora pública, assumi recentemente a diretoria de gestão de resíduos. Nosso presidente queria muito estar aqui, mas ele foi convocado para uma reunião no Ministério Público, então por uma questão realmente dele não poder escolher, ele não está aqui, mas ele iria tentar até ver se conseguia chegar. Eu estou aqui, enquanto todo mundo está falando, tentando buscar todos os dados, informações, porque eu acho que hoje a minha função aqui é tentar informações para repassar todos os questionamentos que foram aqui expostos. E aí eu vou tentar rapidamente, eu mudei bastante o que eu ia dizer aqui, e vou tentar inicialmente passar um pouquinho pelo que a gente tem feito, mas eu acho que foram trazidas denúncias muito graves, gravíssimas aqui, na mesa, e queria até solicitar a formalização desses pedidos, como o senhor já sugeriu, se a gente for caminhar para a solicitação dessa reunião conjunta, eu acho ela muito importante, então se puderem formalizar esse pedido para a gente, tenho certeza que é essencial para a gente. Também queria pedir para formalizar a denúncia, acho que já foi o deputado João Vitor falou da denúncia da Usiminas, sobre o lançamento de algum tipo de rejeito e córrego. Vou pegar com ele direitinho o teor disso para a gente proceder à apuração disso. E também pedir para formalizar o dossiê para a gente. Acho que não sei se para a FEAM, por favor. Isso aqui é o quê? Porque muitas vezes a gente fica muito distante da realidade. Eu acho que a realidade, quem conhece, é quem está lá na comunidade, no chão de fábrica, e nesse caso no chão da rua mesmo. Então é importante que isso chegue a gente sim. Tá? Queria informar aqui que a gente está fazendo reuniões, foram feitas 2 reuniões grandes entre representantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente, com a presença da SEMAD, FEAM, IGAN, IAF, a Vale. A primeira dessas reuniões, ela aconteceu também com a presença do Ministério Público e da ANM, para a gente tentar entender quais são as medidas que estavam sendo tomadas e previstas para todas as barragens que foram decretadas em nível de alerta, para a gente conseguir realmente acompanhar isso de perto. A segunda reunião também aconteceu recentemente, em junho, e eu acho que seria também, já até consultei nosso presidente, ele informou que todos esses documentos são públicos, nós podemos disponibilizar a ata das reuniões, porque infelizmente a Vale não está aqui para poder dar essa justificativa para vocês de quais alternativas, a posição do muro, quais as outras medidas que estão sendo apresentadas pela Vale para todas essas barragens, mas nós perguntamos tudo isso para eles, temos as justificativas, algumas estão nas atas de reuniões ou então no cronograma, que foi apresentado para descondicionamento daquelas barragens, que eu vou explicar um pouquinho mais esse contexto. Então esses documentos eles são públicos e a gente pode disponibilizar sim. Tá? Só para passar então agora, seguir só uma linha de raciocínio mais orientada, a gente tem, claro, em 21 de março desse ano, antes, em 8 de fevereiro, teve a questão do acionamento lá em Barão, mas em 21 de março, a Vale apresentou um projeto de descaracterização da barragem superior para o FEAM. No dia seguinte, ela comunicou o comunicado, da barragem está em nível 3 de alerta. Lembrando como que funciona, eu não sei se muitos aqui da mesa acho que sabem, mas a sociedade toda que está aí na plateia talvez não saiba, os acionamentos, eles seguem uma determinação da portaria da ANM, que é a portaria 70.389, e ela coloca os níveis de alerta, quando acionar cada nível de alerta.
quem solicita esses acionamentos é o empreendedor, é a Vale, mediante uma motivação tecnicamente justificada, como aqui bem lembrou, né? Isso tem que ter sido comprovado. Então, eles fizeram os acionamentos, a FEAM e a SEMAD têm uma atuação muito limitada, porque nós seguimos esse comunicado que é feito para a INEM e para a gente. Então, a partir desses comunicados, a gente começa a estar no processo de acompanhamento. A gente tem feito também, elaborando um protocolo para ser seguido para todas essas barragens que ficarem sendo acionadas como nível de alerta, porque esse acionamento de necessidade de evacuar pessoas implica também, se é necessário evacuar pessoas, em várias medidas para proteger o meio ambiente, né? Tanto a água, fauna, flora. Então, existe, e aí já até respondendo, nós estamos muito mobilizados, uma intensa força-tarefa. Os servidores dos sistemas também estão bem cansados, né, e muito dedicados. Há muitas pessoas envolvidas para determinar todas essas medidas. Isso implica num volume gigantesco de informações que aí a gente contrapõe. Então nós estamos processando também todas essas informações, e para deixar tudo mais paritário está sendo desenvolvido um protocolo, um termo de referência, para todas as barragens que tiverem esse acionamento de nível de alerta seguirem também, tá? Para apresentar todas as documentações, estudos justificativos para o Sistema Estadual de Meio Ambiente. A partir do momento que há esse acionamento do nível de alerta, né, a empresa também ela propõe as medidas emergenciais, como aqui foi falado. Acho que o Ministério Público, doutor Luiz Gustavo, né, vai falar ainda, né? E acho que ele pode falar com muito mais propriedade do que eu, porque há uma consultoria, como vocês falaram, como se fosse independente, né, que foi contratada. A gente está recebendo também os relatórios desse consultor independente, que é de fora do país, acho que ele vai falar, e essa consultoria tem trazido informações muito importantes e relevantes para o nosso acompanhamento, sim. E os contrapontos, inclusive, que a gente tem feito. E nós temos também uma resolução IEF-SEMAD que trata das intervenções decorrentes das situações emergenciais. Então, como foi dito aqui também, né, um possível uso aí dessas medidas emergenciais que estão sendo adotadas em caráter emergencial, de eventualmente ser utilizado lá na frente de outra forma, distorcido. Isso é muito, muito grave. Se isso acontecer, isso é crime, né? Imagino que isso não é dúvida para todos nós, para ninguém. Inclusive, nós até solicitamos e deixamos bem claro que essas medidas que estão sendo adotadas em caráter emergencial depois vão ter que ser desmobilizadas, depois de atingir novamente a segurança. A gente colocou isso em reunião com a Vale. Então, assim que retomar a segurança dessas barragens, dessas estruturas seriam desmobilizadas, porque elas foram construídas para um nível específico, que é proteger o meio ambiente e a comunidade. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa deixar muito bem estabelecido nos nossos processos de acompanhamento, né, e também processos judiciais e a relação com a comunidade. Porque se há uma intenção, então isso fica muito bem liquidada, essa intenção, e se não há intenção, fica claro, né, para todas as partes também. O que foi informado especificamente, né, sobre a questão do enrocamento, né, do muro de enrocamento lá em Macacos, é que a justificativa que foi apresentada para a gente fez a mesma pergunta. Há sim um anteparo, né, proposto, se colocar um pouquinho lá no mapa, eu vou aproveitar o mapa que vocês elaboraram, mas há um anteparo sim colocado antes para segurar essa lama, principalmente para atingir a comunidade e o patrimônio histórico, né, de Macacos. E a segunda, que foi proposta mais distante, e é o patrimônio histórico. E aí a segunda foi, também tinha a intenção, que nos foi colocado, até de proteger a captação da Copasa. Mas por isso que esse contraponto ele é muito importante para a gente.
Tá? O dossiê é muito importante para a gente ter todos esses argumentos e conseguir entender esse contexto todo. As justificativas de cada item estão colocadas, né, nesses documentos que a gente pode deixar aberto ao público. Então, isso, como vocês falaram, né, que está difícil entender e conhecer a justificativa da Vale para cada uma das medidas. Então, é importante, sim, ter conhecimento desses documentos, mas eu acho que é fundamental também a gente fazer essa reunião de alinhamento para a gente passar as informações que nos foram remetidas até então. A gente, só retomando aqui essa sequência, né, nós fizemos algumas aí, a CEMAD junto com a DEAMB, a equipe de emergência ambiental realizou também algumas fiscalizações, tanto no Sul Superior, lá em Barão, quanto em Macacos. Foi acompanhado também o simulado, né, de evacuação lá no Sul Superior. E a gente tem uma próxima reunião prevista com a Vale e os demais representantes ainda para esse mês de agosto, tá, para ser realizada. Nós, além de tudo isso, a gente começou os trabalhos na data de ontem, foi realizada a primeira reunião do Comitê de Descaracter para estudar, né, os requisitos técnicos para se fazer o descondicionamento das barragens de montante. Esse comitê estava previsto numa resolução CEMAD e ontem os trabalhos começaram com a indicação de especialistas, de vários especialistas, né, do país inteiro. Então é um comitê técnico formado por geotécnicos e especialistas na área, tanto da academia, o FMG, o FOP, o UNB, e para a gente tentar colocar os requisitos de segurança para serem feitas essas obras de descomissionamento, né? Como que isso pode se dar, isso vai ter que ser seguido ao longo do tempo. Além disso, aqui não foi tocado, mas a lei, a nossa nova lei, né, ela colocou aí um prazo para as empresas que têm barragens loteadas pelo método montante apresentar os cronogramas, e eles apresentaram, né, foram aqui com os números que eu consigo são 43 barragens que a gente recebeu o cronograma de 43, sendo que 28 dessas 43 eles atendem a data colocada na lei nossa estadual de 3 anos, 2 ultrapassam só na questão de 2 meses, né? Então a lei ela foi editada em fevereiro, publicada em fevereiro, então 2 barragens têm previsão para descomissionar até abril, né, de 2021. 4 delas a gente ainda está analisando, os processos estão chegando na FEAM, porque eles foram protocolados nas regionais, e 9, vou falar isso, são de todas que existem alteadas a montante, tá? Não, eu posso até passar aqui para vocês. E 9 delas realmente não atenderam o cronograma, e aí agora a gente vai fazer o contraponto e o argumento também. A maioria delas, né, são da Vale, mas também tem algumas aí, 3 da Mosaic, né, que é fertilizante, mais nutriano, ArcelorMittal também. Bom Soco também está aí. Tá? Então, a de Bom Soco, em Barão, ela está prevista para ser descomissionada em abril de 2022, aí só tem 2 meses, né, que avança o prazo, e a B3 e B4 em novembro de 21 também, então também atende ao prazo colocado. Esse prazo que vocês falaram, realmente a portaria da ANM nova, que foi publicada antes de ontem, a gente ainda está debruçando tecnicamente sobre ela, solicitamos algumas informações e esclarecimentos também.